Eu sou o Amaury Pazos, eu sou um ex-jogador de basquete, né? Joguei representando o Brasil e hoje eu estou na Herança Olímpica. Tenho lembranças marcantes, né, da minha infância, especialmente porque nasci aqui no Brasil por força e vontade do meu pai, que era argentino, e não queria que eu nascesse na Argentina. Então, antes de nascer, trouxe minha mãe para que eu nascesse aqui no Brasil, tanto ele gostava desse país. Tanto é que, muito tempo depois, né, ele se naturalizou e ele tinha uma medalha, que hoje está comigo, que estava escrito a bandeira do Brasil de um lado e no outro lado estava escrito "Sou brasileiro". E, de fato, conheci poucos brasileiros tão patriotas quanto ele. Então eu nasci aqui, a minha mãe adoeceu e voltamos para Buenos Aires para ela ficar com a família nos últimos dias dela, porque ela foi terminal, ela já faleceu lá. E aí eu fiquei na Argentina, onde eu fiquei durante 15 anos, 12 anos, dos 5 aos 17. Praticamente eu sou meio argentino, né? Eu não tenho culpa. Mas o basquete não foi o meu primeiro esporte. Meu primeiro esporte foi a natação. Na Associação Cristã de Moços, lá de Buenos Aires, que meu pai frequentava, eu ia com ele. Eu comecei a nadar e então eu nadava. Minha prova, minha especialidade eram os 100 e 400 metros nado livre. E eu sempre perdia para um camarada que posteriormente, eu fiquei sabendo por que eu perdia para ele. Ele foi medalha de bronze na Olimpíada de Helsinki, que era o Oscar Kramer. E o treino de natação é muito enfadonho, né? Muito solitário. E eu fugia do treino de natação para jogar basquete com os companheiros lá da ACM de Buenos Aires, que eram de um clube perto do estádio do River Plate, o Clube Náutico Buchardo, onde então eu comecei a jogar basquete. Ali, e num clube de bairro, né? Que era o Ressurgimento, o nome do clube. Tinha uma quadra de terra batida, e foi ali que eu aprendi a fazer bandeja e os primeiros movimentos e tal. Foi ali assim que comecei o basquete. Imediatamente larguei da natação, né, cansado de ser segundo, e me dediquei inteiramente ao basquete. Eu jogava na equipe infantil e em seguida quase juvenil ainda, não era juvenil, quando veio um novo técnico e ele gostou de mim, da maneira como eu jogava nos rachas lá desse clube, né? Todo domingo, sábado, fim de semana tinha racha lá e me fez treinar com a equipe de adultos. E eu fiquei engajado na equipe de adultos e com 15 anos já jogava com os adultos, né? Num campeonato, eu me lembro que o primeiro campeonato que eu participei, eu joguei 30 segundos. Mas eu jogava por causa do agasalho, porque para mostrar para as meninas que eu tinha o agasalho da equipe principal, né? Que era uma coisa famosa que era lá no clube, né? E então, nesses 30 segundos, eu não tenho certeza se algum jogador na vida, durante a sua carreira, tivesse feito tanta besteira quanto eu fiz nesses 30 segundos, né? Porque eu estava muito emocionado, né, de participar. Eu tinha o agasalho, mas eu não tinha entrado na quadra. Mas foi ali, então, que eu aprendi a jogar basquete. Eu fui muito bem fundamentado, né, pelos meus técnicos lá, em todos os atributos que um jogador de basquete deve ter, e que posteriormente me foi de muito auxílio. Houve uma convocação para um torneio internacional de novos que seria disputado em Buenos Aires, na Argentina, em Mendoza. E eu não fui convocado, né? Mas o Amâncio, então, quando viu a convocação, um dos jogadores não pôde atender porque havia falecido o pai dele. Então, desses 30 que foram chamados, o Amâncio pediu para o Canella, que era o técnico da equipe, e dizendo a ele que haviam deixado, ao meu ver dele, né, um dos melhores jogadores fora, que era eu. Olha aqui, que cartaz, né?
Então o Canela aceitou, né, o conselho do Amâncio. O Amâncio me levou para o Rio, eu cheguei lá no ginásio do Flamengo. O ginásio não é ginásio, aquilo é uma quadra que estava construída embaixo da arquibancada lá na Gávea, no Flamengo. E eu cheguei lá com o Amâncio, aí o Canela falou, você que é o Amauri? Eu falei, então vai trocar que está acabando o treino, você vai entrar nesse racha aí. Muito tempo depois, o Canela disse que nesse momento em que eu fui lá rachar, eu já tinha conquistado o meu lugar de titular da equipe do Brasil, né, para representar no Campeonato Mundial lá no Rio de Janeiro. E então, com o passar do tempo, houve o primeiro corte, o segundo, o terceiro corte, e quando ficaram nas 12, eu abro o jornal assim lá, a última hora, nunca me esqueci do jornal, a última hora dizia assim, equipe titular. Vlamir, Amauri, Algodão, Mair e Angelim. Angelim era conhecido como o pai da bola, era um jogador do Corinthians, né, que era o armador da equipe. E quando eu olhei aquilo, meia hora depois meu pai estava no Rio, que meu pai foi sempre meu grande incentivador, né, meu grande fã, né, foi o meu pai. Então foi assim que nesse Mundial eu me desempenhei como pivô, né, razoavelmente bem, né. Fomos vice-campeões mundiais, né, com 18 anos, estava bom para mim. Olha, eu tive muitos, né, porque eu joguei na seleção durante 16 anos. E obviamente nesses 16 anos, passaram muitos momentos marcantes, eu não saberia dizer exatamente qual ou como, mas com certeza os jogos do Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, quando nós conquistamos o bicampeonato mundial e vencemos a equipe dos Estados Unidos, que era uma equipe boa, uma equipe muito bem constituída, representativa, né, do basquetebol americano, porque lá estavam o Willis Reed, que era o pivô do New York Knicks, depois virou pivô do Knicks durante 15 anos, ele foi pivô do Knicks, o Jerry Shipp, o Don Kodjis, o Lester Lane, jogadores sólidos, né? Todos eles figuram como melhores, dos 50 melhores jogadores da NBA, do livro que foi publicado há uns 10 ou 15 anos atrás. Agora já devem ter entrado mais ali, né? Com certeza. Então, sempre dei mais valor às minhas 2 medalhas olímpicas do que aos meus 2 títulos mundiais. O que houve foi uma coincidência muito grande em que durante 15 anos, jogadores de características extraordinárias se juntaram. E além de haverem se juntado, cada um deles tinha posições na quadra diferentes, então nós conseguimos formar uma equipe, né? Porque eu sempre digo, né, sempre disse e sempre vou dizer que não existe esporte mais solidário, mais de equipe do que o basquetebol. Não há um Michael Jordan, nem Oscar Schmidt, né, por mais que o Oscar, por exemplo, é um dos grandes arremessadores que eu já vi na minha vida, né? Michael Jordan também, mas tem o Kobe Bryant também e tal. Mas sozinhos eles não fazem absolutamente nada. Eles precisam da equipe e é que nem o lema dos mosqueteiros, né? É um por todos e todos por um. Esse é o jogo de basquetebol. A minha seleção, eu não vou me colocar, certo? Vamos dizer que eu seja o técnico, não é mesmo? Muito bem, então eu vou escolher 5 jogadores. Eu escolhi o seguinte, o Vlamir Marques, o Carmo de Souza, que era o Rosa Branca, né? O Valdemar Blatskauskas, o Luiz Cláudio Menon e o Marcos Abdala Leite. Então as pessoas falam, puxa, mas você deixa o Oscar de fora. Não, não deixo de fora. Mas nesses 5, esses são a equipe base minha. Quer dizer, eu posso ter Oscar, posso pôr para jogar, ter um tiro de longa distância bom, a infiltração boa, embaixo da cesta forte e uma marcação também adequada. Essa é uma equipe de basquete.